começar a gravar aqui. Acho que já foi. Vocês receberam um aviso aí, pessoal? Tá aparecendo. Isso. Beleza, obrigada. Vou começar, então, apresentando um pouquinho das palestrantes. A Anne, pode ser você começando, Anne? Sim. Deixa eu Beleza. colocar. A Anne, ela é advogada pela PUC, ela está cursando especialização em negociação estratégica também pela PUC. E hoje ela é controller aqui na Zenos, gestão da experiência jurídica. Anne, fique à vontade, a palavra é sua. Queria só lembrar o pessoal que, se vocês quiserem fazer perguntas para as palestrantes, é só mandar ali no chat, que ao final da palestra, depois que as duas falarem, a gente vai fazer um bate-papo e responder as questões. Beleza? Obrigada, gente. Obrigada, Cássia. Obrigada a vocês todos que estão participando. Essa minha apresentação, essa palestra é sobre feedback, que seria o jeito certo de dar colegas. Como a Cássia já me apresentou, meu nome é Ana Carolina Costa Silva, sou advogada formada pela PUC e controller na Zeno. Eu queria falar um pouquinho, começar, sobre a importância de ter uma cultura do feedback, tanto na empresa, no escritório, qualquer que seja o local de trabalho de vocês. Existe um ditado que fala que se você não tem nada gentil para dizer, é melhor não dizer nada. E essa palestra, ela tem o intuito de mostrar por que esse ditado ele está errado, porque você tem que falar mesmo que não seja algo bom, positivo. Eu vou começar contando uma pequena história do Bob, uma história retirada do livro da Kim Scott. E ela diz que ela tinha um funcionário, um colaborador na empresa dela, que era uma startup, e ele era uma pessoa muito boa. O Bob era amigo de todo mundo, ele era, enfim, muito solícito com todos os colegas, mas ele tinha um problema, ele não era tão bom funcionário, ele não entregava o que ele tinha que entregar. Só que como ele era uma boa pessoa, ninguém tinha coragem de falar para ele o que ele estava fazendo errado, corrigir os defeitos que ele tinha no trabalho. Inclusive ela, como gestora, não tinha coragem de chegar para ele e falar, olha, esse trabalho que você passou horas fazendo não tá bom e eu quero que você refaça. Ela não tinha essa coragem. Então, o que ela fazia? Ela mesma refazia o trabalho dele. E, por ele também ser muito querido pelos colegas, os colegas também passaram a fazer isso. Ao invés de falar para ele, olha, isso está errado, você tem que refazer, enfim, dar esse feedback, os colegas também passaram a fazer o trabalho dele por ele, para evitar ter esse confronto, porque ele era uma pessoa boa. E essa situação se estendeu por um tempo, até que ficou insuportável o trabalho, porque o desempenho de todo mundo que estava tendo que refazer o trabalho do Bob começou a cair. Então, a empresa começou a ser... Olha, não... café e falou, você está demitido porque essa situação já se tornou insuportável. E a resposta do Bob foi, tá, por que você não me disse isso? Porque ninguém da empresa me disse isso. Ninguém chegou para ele e falou, olha, esse trabalho está ruim e você pode melhorar. Eles deixaram essa situação acontecer até que se tornou insuportável e ele teve que ser demitido. Então, o que eu estou falando aqui é que você tem que dizer para as pessoas, tanto quando o trabalho delas está bom, como quando o trabalho delas não está. E se você se importa com as pessoas e você dá esse feedback de uma maneira certa, você não vai estar colocando em dúvida a confiança que você tem na capacidade dessa pessoa de fazer o trabalho dela. Mas você vai estar ajudando ela a melhorar. Então, com isso, eu vou dar explicar como fazer e, enfim, o que seria esse feedback com base na empatia assertiva. Todos os conceitos que eu vou explicar aqui sobre empatia assertiva, elas estão no livro da Kim Scott, também sobre esse tema, que eu vou colocar o livro aqui depois como recomendação. A Kim, ela fala que para você dar esse feedback com empatia assertiva, essa empatia assertiva ela vai ser separada em duas dimensões. A primeira dimensão seria o se importar pessoalmente. Então,
Aqui, o se importar pessoalmente, eu não estou falando para vocês decorarem aniversário, nome de cachorro. Eu estou falando para vocês saberem, conseguirem reconhecer o outro como também uma pessoa, não só como a função que ele exerce, mas saber que essa pessoa ela tem inspirações, ela tem motivações diferentes, ela tem uma vida por trás desse trabalho. Por que a necessidade de se importar pessoalmente? Porque às vezes o que essa pessoa está passando vai influenciar no trabalho. O meu trabalho está ruim, eu estou decaindo no trabalho porque eu estou preocupada com um familiar que está doente. Ou eu não estou sendo tão produtiva no meu trabalho porque a minha motivação já não está mais a mesma. Eu já não gosto mais da função que eu estou exercendo. Então, se você se importa pessoalmente, você vai saber disso e vai saber como contornar e como dar esse feedback. E quando você se importa pessoalmente com a pessoa, e essa pessoa começa a confiar em você. E se ela confia e sabe que você acredita nela, que você se importa com ela, ela vai aceitar de uma forma melhor tanto os feedbacks positivos, os elogios, quanto as críticas. A segunda dimensão para se conseguir dar esse feedback de uma maneira empática, assertivamente, é o confrontar diretamente. Aqui, confrontar é realmente, você sabe qual é o problema, você se importa com a pessoa, e você tem coragem para chegar nela e falar, olha, isso não tá legal, em tal função eu acho que você poderia melhorar esse ponto, você tá, enfim, precisa se organizar melhor, você tem coragem de chegar para a pessoa e realmente falar qual que é o problema dela, ao invés de só, que não adianta nada você se importar, mas não ter coragem de chegar para, enfim, para a pessoa, para o seu colega e falar o que está errado. Para exemplificar esse, vou chamar de gráfico, porque eu não sei como se chama, explica bem certinho por que você tem que, para conseguir ser empaticamente assertivo, você precisa tanto se importar pessoalmente, quanto confrontar pessoalmente, diretamente. Quando você se importa com a pessoa e você consegue confrontar, você está dentro da empatia assertiva. Então, você consegue dar um feedback empaticamente assertivo. Como você consegue isso? Você faz elogios assertivamente empáticos. Você não faz um elogio vazio, falando, você é bom, seu trabalho é bom. Não, você fala, o seu trabalho é bom porque você conseguiu fazer o relatório X, você usou uma planilha ótima, você pegou dados, enfim, que eram relevantes. Você coloca um contexto no elogio, não é um elogio vazio. Então, a pessoa sabe que você se importou, que você realmente está sendo sincero nesse elogio. E a mesma coisa, você consegue fazer críticas assertivas. A pessoa pode ter feito um trabalho bom, mas você acha que ela pode melhorar. Então, você fala, olha, seu trabalho foi ótimo, essa apresentação está ótima, mas eu acho que nesse ponto você poderia ter falado isso, você poderia ter melhorado, você poderia ter inserido mais algum documento, enfim. Você consegue mostrar para ela também com críticas, mas uma crítica que ela vai entender como que você se importa. Se você não se importa pessoalmente com a pessoa, mas você tem coragem, você consegue confrontá-la diretamente, você vai estar dentro do que ela chama de agressividade ofensiva, que é o quê? Você consegue criticar a pessoa, mas você não se importa o suficiente para chamar ela para criticar. Você critica ela em público. Ao invés de você chamar a pessoa para, o meu funcionário não está rendendo, vou chamar ele para minha sala para falar o que ele não está fazendo de bom e o que ele poderia melhorar. Ao invés disso, eu vou no meio da sala de trabalho, no meio de todos os colegas dele, vou falar em voz alta todas as coisas que ele está fazendo errado. A gente está numa reunião geral da empresa. Eu vou falar no meio da reunião o que essa pessoa está fazendo errado. Então, eu vou estar criticando ela, eu vou estar conseguindo confrontá-la diretamente, mas eu vou estar fazendo isso em público. Então, eu vou estar dentro da agressividade ofensiva. Um outro exemplo de agressividade ofensiva seriam também elogios depreciativos. Você tenta elogiar, mas ao mesmo tempo a pessoa não entende isso como elogio. Você tem um funcionário muito bom. Eu vou falar para esse funcionário, olha, você é ótimo, você é um ótimo gerente. Nem acredito que você aceitou trabalhar para a gente pela metade do valor que o antigo gerente trabalhava. Você está fazendo um elogio, mas ao mesmo tempo a pessoa não está recebendo isso como um elogio porque foi depreciativo. Ela sabe que
pô, eu estou fazendo um trabalho bom, mas não é bom o suficiente para eles me pagarem, mesmo que eles pagavam para o antigo funcionário. Então, isso também entra na agressividade ofensiva. A gente também tem, se você não se importa com a pessoa pessoalmente, e também, não, até me confundi. Se você, tá certo, desculpa, eu perdi a linha do gráfico. Se você não se importa pessoalmente com a pessoa, e você também não tem coragem de confrontar ela diretamente, você vai estar encaixado dentro da insinceridade manipuladora. O que é isso? É quando a pessoa ela não quer entrar no confronto. Ela pensa mais nela. Eu não vou falar para fulaninho que a apresentação dele tá ruim, porque senão ele vai me confrontar para perguntar por que estava ruim, ele vai querer saber o que ele pode melhorar, e eu não me importo o suficiente com ele para dar esse feedback, para perder tempo explicando. E eu também não quero me indispor com ele, eu não quero que ele deixe de gostar de mim por conta disso. Então, eu prefiro ficar calada, não confrontar, porque eu não quero perder o meu tempo explicando. Então, você entra na insinceridade manipuladora. Colin Powell, que é um ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, ele fala que a liderança, às vezes, requer a disposição de enfurecer as pessoas. Então, você tem que ter esse confronto. Por isso que você tem que estar ciente que nem todo mundo sabe receber feedback. Então, é óbvio que talvez a pessoa vai ficar enfurecida, ela vai ficar triste, mas futuramente isso vai ser bom para ela, porque você vai estar dando um feedback, se você fizer um feedback empático, assertivamente, que isso é bom, que isso vai favorecer ela, vai fazer ela crescer como profissional. Então, por isso até que o tema dessa palestra é o jeito certo de irritar colegas, porque pode ser que você irrite, mas você tem que ter essa disposição. E outro ponto aqui é que se você se importa com a pessoa, eu realmente me importo com o meu colega, mas eu não tenho a coragem de confrontá-la diretamente, eu não tenho essa disposição, eu vou estar praticando a empatia nociva, porque eu prezo tanto por um ambiente bom, por um ambiente tranquilo no meu trabalho, que eu não quero confrontar essa pessoa falando o que ela está fazendo de ruim, ou o que ela está fazendo de errado, enfim, os pontos que ela pode melhorar. Então, eu priorizo ser gentil nesse ambiente, em detrimento de ter um melhor desempenho. Porque eu quero que as pessoas estejam bem, mesmo que, para isso, o desempenho delas caia. E muitas vezes, as próprias pessoas, elas podem saber que elas erraram. Eu sei que eu, enfim, estou errando aqui no trabalho, mas eu não sei onde, porque ninguém tem coragem de me falar. Então, quando você não consegue confrontar, mas você se importa pessoalmente, você entra na empatia nociva. Tá. Aqui eu falo um pouco sobre mirando na empatia assertiva, como que você pode ser empático assertivamente. O primeiro é o equilíbrio. Tem um equilíbrio, não faça só críticas. Tente fazer elogios, mas, como eu falei, aqueles elogios contextualizados, não apenas elogios vazios. E seja sincero nos seus elogios. Quando for dar esse feedback, tente dar os elogios primeiro. Porque quando você fala para a pessoa, olha, nisso você tá bom, isso você tá fazendo certo, você mostra para ela a direção certa que ela tem que seguir. Então, olha, esse caminho você tá fazendo certo, mas você pode melhorar em tal ponto. Mas primeiro você dá essa direção certa para ela. Então, a primeira coisa, fala os elogios assertivamente, né, contextualizados, e depois dá o feedback, as críticas, para que ela saiba onde melhorar. Aqui eu coloquei outro gráfico da Kim Scott, que ela coloca para exemplificar melhor as partes de como que você pode dar um feedback. Ela usa como exemplo, é um exemplo bem esdrúxulo, que é, eu vi o meu colega com a braguilha aberta. Se eu me importo com ele, mas eu não tenho coragem de confrontá-lo, então eu vou ficar em silêncio, preocupado com os sentimentos do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ficar preocupado com ele, mas eu não vou falar nada, porque eu vou pensar,
putz, se eu falar para ele que ele tá com a briguilha aberta, ele vai se sentir constrangido, e eu não quero que ele tenha esse sentimento, porque eu me importo com ele, eu não vou confrontá-lo. Mas daí você cai na empatia nociva, porque ele vai sair você encontrou com ele, ele vai passear pelo escritório, ou qualquer que seja o local de trabalho, vai encontrar mais 10 pessoas que também vão ver ele nessa situação, e ele vai se sentir ainda mais constrangido. Então, você não vai estar ajudando ele. Isso entra na empatia nociva. Se você não se importa com a pessoa e você também não tem coragem de confrontá-la diretamente, você fica em silêncio, preocupado com seus próprios sentimentos. Ou seja, eu não me importo com essa pessoa, eu não tenho coragem de confrontá-la, mas eu me importo comigo. Porque se eu falar alguma coisa para ele pode ficar chateado comigo, as pessoas que estão ou que podem ouvir eu falando, podem ser que não gostem que eu avise, então elas também vão ficar chateadas comigo. Então, para me proteger, eu fico em silêncio. Daí isso entra na insinceridade manipuladora. Agora, se eu não me importo com a pessoa, não me importo pessoalmente com a pessoa, mas eu tenho coragem de confrontá-la diretamente, eu vou gritar, olha, sua barriguinha tá aberta. Porque eu não me importo com o sentimento dele, eu quero pontuar o erro. E isso entra na agressividade ofensiva. O que a gente tem que mirar, como vocês devem fazer o feedback, enfim, de qualquer forma, mas nesse exemplo, se você se importa pessoalmente com a pessoa e você tem coragem de confrontá-la, você vai chamar ela no cantinho, você vai sussurrar, olha, a sua braguilha tá aberta. Porque você se importa com ela, mas você ainda assim tem coragem de confrontá-la. Pode ser que ela fique constrangida? Vai ficar constrangida. Mas isso vai ajudá-la, ela não vai passear pelo escritório passando por mais constrangimentos, você resolveu o problema. Então, é nisso que vocês têm que pensar quando vão dar um feedback, seja ele positivo ou negativo. Aqui, como eu falei bastante sobre dar o feedback, eu quero falar um pouquinho sobre a importância de se receber feedback, de saber receber o feedback. Eu não sei se alguém que já ouviu falar ou se já leu algo sobre o efeito Dunning-Kruger, mas esse efeito, ele diz que alguns estudos psicológicos sugeriram que nós, pessoas, não somos muito bons em nos autoavaliar de forma precisa. Então, pode ser que eu não esteja vendo o meu trabalho de maneira correta. Eu toco piano, eu canto. Eu acho que eu canto maravilhosamente bem. Alguém já me ouviu cantar? Não. Eu já fui em algum show de talento? Não. Eu canto eu pro meu chuveiro. Mas eu acho que eu sou ótima. Porque eu não tenho essa precisão, eu não consigo... Enfim, não consigo me autoavaliar de forma mais precisa. E o que esses estudos perceberam? Que muitas vezes as pessoas, elas tendem a superestimar as habilidades, as próprias habilidades. Então, eu vou me avaliar bem melhor do que eu realmente sou. Eu dirijo bem, eu acho que eu dirijo muito bem. Sei que eu dirijo bem? Alguém já me falou? Enfim, ganhei algum tipo de corrida? Não, mas eu me avalio muito bem. E esse efeito de você superestimar as suas habilidades, eles chamaram de efeito Dunning-Kruger. O que eles falam? Que todos nós temos lacunas de incompetência que a gente não reconhece. Eu não sei se eu estou cantando bem ou não. Eu posso não cantar bem, mas eu não reconheço isso. Então, a importância do feedback é para isso. O efeito Dunning-Kruger, ele não é questão de ego. Não quer dizer que, essa pessoa tem um ego alto, ela se acha o máximo. Não, é porque ela não está se enxergando. Se você chegar para a pessoa e der um feedback empaticamente assertivo, você vai colocar um holofote, digamos assim, em cima desse pequeno problema dela, dessa lacuna da habilidade, e vai falar, olha, nesse ponto aqui, talvez você não seja tão bom, você pode melhorar. Quem sofre desse efeito vai parar e vai conseguir se analisar. Olha, eu não estava conseguindo me autoanalisar dessa forma, mas agora que alguém me pontuou, eu reconheço que, nossa, realmente, talvez eu não cante bem assim. Talvez
eu não seja tão bom com clientes assim, talvez eu não escreva tão bem assim. E você vai poder, daí sim, melhorar. Então, não tenho medo também de receber o feedback, porque mesmo que você esteja confiante no seu trabalho, você não tem em mente que, geralmente, você não consegue se autoavaliar de forma precisa. Então, quando você recebe esse feedback, você vai estar conseguindo verificar essas lacunas existentes nas suas habilidades e vai conseguir, daí sim, melhorar. Então, isso é ótimo, porque você consegue evoluir como profissional, como pessoa, melhorar soft skills, hard skills, enfim. E era isso. Aqui eu coloco como recomendação o livro de Empatia Assertiva, Como Ser um Líder Incisivo Sem Perder a Humanidade, da Kim Scott. E também um pequeno TED Talk de 25 minutos sobre o efeito Dunning-Kruger, se alguém também se interessar mais sobre o assunto. Muito obrigada. Obrigada, Anne. Obrigada. Pessoal, lembrando então, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, só escrever ali no chat que depois eu repasso as palestrantes. Então, vamos à segunda palestra, com a Michele da Luz, que é advogada formada pela Unibrasil, e hoje ela trabalha com Customer Success na Engel Advogados, um grande parceiro nosso. Pode começar, Michele. Muito obrigada pelo aceite. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar do evento. Sejam todos bem-vindos. Então, como ela já me apresentou, me chamo Michele da Luz, eu sou advogada, especialista em Customer Success no escritório Engel Advogados. E como eu estou inserida nesse contexto, né, vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do tema, né? Então, assim, o Customer Success, que eu vou chamar apenas de CS para facilitar aqui durante a apresentação, tá? É um tema relativamente novo, né, no meio jurídico, até porque, assim, muitos profissionais da área não conhecem esse tema, né? Então, se como é um tema implantado em escritórios aí que estão alinhados com a nova economia, poucas pessoas ainda tiveram contato com isso. Então, eu acredito que seja um tema, assim, curioso. Eu vou falar superficialmente do tema, porque é um tema muito vasto, muito denso. Então, é mesmo para despertar aí a curiosidade, né? Principalmente dos novos profissionais que estão surgindo, para, quem sabe, futuramente implementar isso dentro dos escritórios de advocacia, tá? Então, para contextualizar um pouquinho aqui do que se trata o Customer Success, o que são essas empresas da nova economia, né? Esse conceito, ele surgiu ali em meados dos anos 80, né? E foi intensificado no início dos anos 90, quando surgiram aí várias formas de automação, criação de novas tecnologias. Então, a partir desse momento, houve uma ruptura significativa no modelo tradicional de trabalho manufaturado, que era aquele realizado manualmente por pessoas, né? Então, várias dessas atividades começaram a ser substituídas por automação. Então, assim, esse trabalho artesanal ele foi deixado um pouco de lado, aí surgiram várias empresas de software, startups, né, que hoje a gente vê falando muito, empresas inovadoras, né, e isso a gente vê também sendo aplicado aí dentro dos escritórios de advocacia. Mas para isso, a gente precisa diferenciar também que existem dois modelos de escritório de advocacia, vamos assim dizer, né? Existem hoje os escritórios tradicionais da advocacia, que é aquele que todos nós já conhecemos, né? Onde o cliente chega no escritório, a gente faz uma reunião presencial, apresenta o trabalho, conversa sobre o problema do cliente, né? Existe a presença desse atendimento humanizado em todas as etapas. Então, ele desde o início, do fechamento do contrato até lá no final, na prestação de contas, né? Sobre o processo do cliente, é uma pessoa que faz isso, né? Então, existe esse contato humano direto. Né? Também nesses escritórios tradicionais de advocacia, existe uma organização hierárquica, geralmente tem ali um advogado trainee, um júnior, né, até chegar um advogado pleno. E também
logicamente, hoje todo mundo faz uso da tecnologia, né? Mas a tecnologia aplicada no dia a dia ainda é pouca comparada com os escritórios, né, de advocacia da nova economia. Nesse sistema de escritório de advocacia da nova economia, o sistema de organização deles é muito inspirado nas empresas de software, né, que são empresas aí de inovação realmente. Então, como funciona assim essa organização no escritório de advocacia? Não existe essa questão de hierarquia dentro do escritório, porém, todas as funções são muito bem definidas e com o mesmo grau de importância. Então, todos os membros desse escritório exercem uma atividade para um único fim, né? Então, aqui a gente já começa a inserir a questão do Customer Success, tá? Essa visão, essa mentalidade do escritório. Por isso, até eu coloquei ele que é uma mentalidade, é a nova mentalidade nos escritórios de advocacia. Não é bem especificamente uma área, mas sim uma mentalidade, tá? Então, esses escritórios estão muito alinhados com a transformação digital. Aplica-se também a automação de serviços de atendimento, por exemplo, comunicação de resultados, né? Então, ali não tem necessidade desse contato humano imediato. Então, é uma pessoa que fica responsável ali por fazer a mediação disso, fazer os disparos dessas comunicações, mas não tem esse contato humano tão frequente, né? Aqui também a gente chama ali de low touch, né? Então, existe uma interação humana, mas uma interação baixa, né? Então, aqui, até mesmo ali, quando o cliente vem pedir alguma informação, primeiramente há uma interação com o robô, né? Então, são escritórios que realmente estão muito alinhados com essa transformação digital. Nesse contexto também do alinhamento da transformação digital, né, a gente percebeu aí que com a chegada da pandemia, houve uma quebra de paradigma também desses escritórios tradicionais para os escritórios da nova economia, né, porque todos os profissionais tiveram que se adaptar, né, houve então uma nova forma de exercer as atividades, como o trabalho remoto, home office, né. Além disso, vários escritórios viram a necessidade de aumentar o uso da tecnologia para as atividades que antes eram artesanais, como, por exemplo, assinatura de contrato, né, que é necessário ali fazer a contratação de plataformas de assinatura digital. Então, a gente viu essa transformação no trabalho, né? Mas também houve uma alteração no comportamento dos clientes desses escritórios. Por quê? Tenho percebido que durante a pandemia, os clientes ficaram talvez mais exigentes, principalmente com relação ao tempo em que acontecem os processos, os feedbacks, né? Então, assim, há uma certa urgência, uma necessidade, assim, essa sensação de urgência nos clientes. Então, como otimizar isso? Como aumentar esse contato com os clientes, né? Então, a gente viu aqui que houve essa necessidade realmente da otimização do CS. Então, o CS vem para alinhar toda a empresa para chegar nesse objetivo, no sucesso dos clientes, tá? Então, assim, o sucesso do cliente, o que a maioria deve estar pensando, que é somente ali o objetivo do cliente de atingir o resultado da ação judicial, né? Mas o CS, ele é algo muito mais abrangente que isso, né? Então, aqui a gente pode ver que o Customer Success, o CS, é uma estratégia para garantir a permanência dos clientes na empresa por muito mais tempo. O que isso significa? Um cliente chega no escritório buscando um serviço jurídico específico, né? Com esse contato, essas conversas, com o engajamento que a gente cria com o cliente, para manter ele sempre conectado com a empresa, a gente percebe ali que às vezes ele tem algum outro problema, a gente consegue ofertar um novo serviço jurídico para ele, né? E isso faz com que aumente a receita do escritório. Então, isso é também uma estratégia para aumentar a receita, né? Nessas estratégias de aumento de receita, nós temos o cross-selling, ou venda cruzada, né? A gente pode chamá-lo somente assim, que é essa ideia realmente de deixar o cliente conosco por mais tempo. Então, como eu disse, né? Ele contratou um serviço X
jurídico, a gente nessa proximidade acaba conversando, descobre-se que existe um outro problema que pode ser também sanado com o auxílio jurídico, isso pode ser uma nova ação judicial, um serviço de assessoria, enfim, né? Então, a gente consegue otimizar esses ganhos, aumentar a receita, trabalhando com a nossa própria base de clientes, né? Algumas pessoas acham que talvez o CS vá aumentar as despesas de uma empresa, mas na verdade não, porque você vai investir no CS para que os próprios clientes da base renovem esses contratos, se tornem clientes novamente, né? Então, isso ele traz um resultado muito positivo dentro da empresa. Além disso, a gente trabalha também para manter o engajamento desses clientes, para que eles tragam outros clientes para dentro da nossa empresa. Então, o nosso trabalho de marketing, digamos, a gente trabalha muito forte com os clientes já existentes e com os clientes internos, que são também ali os colaboradores da empresa. Então, para diferenciar um pouquinho, para não ficar ali essa sensação de que o Customer Success é um pós-venda, um serviço de atendimento, né? A gente precisa deixar claro que não é isso. Então, o Customer Success, ele é uma estratégia da empresa que reflete a sua cultura. Então, é necessário criar uma cultura dentro da empresa, alinhar todas as pessoas, né, todos os colaboradores, para que estejam todos alinhados com esse mesmo pensamento, esse mesmo objetivo, né? É um mantra, então, que ele vem do empreendedor e é transmitido ao time. Então, é um exemplo, assim, né, dentro do escritório, aqui onde eu estou inserida, né? O CEO tem essa cultura, ele tem essa mentalidade e passa isso para todo o time. Então, todo o time consegue aplicar isso no dia a dia, né? O CS, ele é proativo, é uma área que engaja o cliente. Então, o objetivo é manter esse cliente engajado durante toda a jornada dele no escritório, né? Do início ali até do momento da venda desse contrato jurídico até lá no final. Tá? Então, assim, é um sistema também estruturado, existem processos claros de engajamento, esses processos, né, a gente chama de jornada do cliente. Então, o cliente, a partir do momento que ele contrata os nossos serviços, é realizado o onboarding, onde ele vai aprender a utilizar as nossas ferramentas, né? Fazer as solicitações de andamento, entrar em contato conosco, como consultar os processos. Então, assim, ele vai saber exatamente onde procurar, como fazer, os momentos que eles vão receber os contatos. Então, assim, o cliente ele é engajado o tempo todo, né? Então, isso é muito importante, eu acho que isso também é um dos elementos centrais do CS para que esse cliente seja mantido na nossa base. Tá? Então, é diferente realmente do pós-venda, do serviço de atendimento. O pós-venda, ele é um departamento dentro da empresa, né? Ele tem uma equipe especializada para fazer isso. Então, é somente uma fatia da empresa e não o todo, diferente do CS. É uma responsabilidade, então, dessas áreas de atendimento. Ele tem ali as pessoas especializadas nisso que vão fazer somente isso, né? Não fazem essa análise de dados, a análise dos resultados, né, dos clientes, eles são responsáveis apenas por realizar o atendimento. Esse atendimento, na grande maioria das vezes, ele é realizado de forma reativa, ou seja, o cliente liga para o saque, recebe o atendimento e acaba, né? Então, não tem essa cultura realmente de engajar o cliente. Então, o Customer Success é essa questão do engajamento dos clientes para aumentar a receita. Então, diferente do que muitos pensam, não é o atendimento ao cliente, não é o sucesso do cliente ali como finalidade do resultado da ação, mas sim um aumento de receita. É uma ferramenta muito interessante e muito importante para isso. Né? E a gente vê que a tendência é que apareça cada vez mais o Customer Success dentro dos escritórios de advocacia, tendo em vista que muitos estão aí se alinhando, e acredito eu e espero que muitos se alinhem com essa inovação, né? Com automações, enfim. Então, a gente era
basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha despertado um pouco da curiosidade para que procurem conhecer um pouco mais sobre o tema. E muito obrigada. Obrigada, Michele. Eu anotei algumas perguntas aqui, mas eu vou começar com as do chat. O Júlio está perguntando para você, Michele, quais são as competências essenciais que você entende que o CS deve ter? As competências essenciais um profissional do Customer Success, ele tem que ter uma visão estratégica, né? Realmente para olhar a empresa como um todo, não somente o cliente, a persona, né? Então, a gente precisa ter essa visão estratégica, saber planejar essas etapas do atendimento, né? Então, isso é muito importante, acho que principalmente essa visão estratégica. Legal. Vou perguntar então agora uma minha. Eu acho bastante interessante essa mentalidade que você fala, que é uma coisa que a gente está aos poucos conseguindo implantar também aqui na Zeno, até porque para você adquirir um cliente novo, o custo é muito mais alto do que você fazer uma recompra de um cliente que já está na sua base de dados. E também você não precisa fazer toda aquela construção de imagem, passar confiança e tudo mais. E uma empresa que presta um bom atendimento tem tudo para ser uma empresa de onde o cliente vai comprar novamente. E eu queria perguntar para você, o que você acha que ainda falta para os escritórios virarem essa chave? Você acha que é desconhecimento do que é CS ou às vezes até um preconceito com o CS? Eu vejo assim que na grande maioria é desconhecimento, né? E também, eu digo assim, do indivíduo, né? Muitos profissionais do direito, as pessoas ali quando se formam no direito têm aquele anseio de simplesmente atender um cliente, peticionar, movimentar uma ação judicial e não se preocupam nessa questão realmente do cliente. Né? Então você veja, hoje assim tem muita coisa voltada para o marketing jurídico, mas a gente não vê no mercado aí cursos voltados para o CS no meio jurídico. Então a gente encontra muita coisa do CS falando de empresas de software, né, de startups de tecnologia, mas no meio jurídico é um material muito escasso ainda. Então existe esse desconhecimento sobre o que é o CS e também o preconceito dos profissionais, esse preconceito individualizado. Então, muita gente, muito profissional do direito, não se dispõe a conhecer, a trabalhar, porque acha que talvez seja uma profissão inferior, né? Porque eu não estou movimentando um processo, me sinto inferior, acho que não tenho por que realizar essa atividade. Então, eu vejo que é desconhecimento, realmente, é a ignorância sobre o tema no meio jurídico. Pois é, eu vendo de fora, né, eu venho da comunicação, então, para mim, eu acho que é cada vez mais claro, assim, como a faculdade de Direito prepara vocês para fazer uma coisa e esquece de todo o resto, é até às vezes um pouco frustrante, assim, tipo, vamos, galera, tem tanta coisa legal para ser feita nesse meio, e todo mundo sai ganhando, é o cliente, é o advogado, é o escritório, é o processo, o aperfeiçoamento do direito. Então, é muita coisa ainda para ser feita. Exatamente. Queria agora só perguntar para a Anne. Anne, o feedback, ele é um exercício. E você acha que a gente se acostuma, que não se acostuma, sempre dá esse frio na barriga? Eu estou tendo que exercitar cada vez mais, dar o feedback e estruturar o feedback. Queria também perguntar como é que você se sente hoje, se ainda passa o frio na barriga ou não passa? Como é que funciona para você? Primeiro, eu acho que se acostuma, se acostuma sim, se tiver uma cultura forte de feedback, né? Por exemplo, fazer a cada 15 dias, fazer uma vez por mês, eu acho que daí a pessoa começa a se sentir mais confortável, porque ela já sabe, olha, isso vai acontecer, enfim, não é pegando susto, então eu acho que ela acaba se acostumando. Para mim, eu vou falar, no começo era muito difícil, porque em nenhuma outro escritório, em nenhum outro lugar, em geral que eu trabalhei, tinha essa cultura do feedback.
Então, quando eu vim, né, trazendo tudo, e teve esse primeiro contato com o feedback, nossa, era um frio na barriga enorme, porque eu não sabia nem como receber, porque no começo eu era muito tipo, se eles estão me dando um feedback, é porque alguma coisa eu estou fazendo errada, e vinha aquele estresse, tipo, meu Deus, eu estou fazendo errado, porque eu tô aqui, eu tenho que, enfim, era um estresse, enfim. E eu também não sabia dar, porque eu falava, eu gosto tanto dessa pessoa, como que eu vou falar uma coisa, entre aspas, ruim sobre ela? Mas com o tempo, enfim, e até depois a gente fez várias cumbucas, várias reuniões para falar sobre a importância do feedback, eu comecei a entender, ok, então feedback não é um bicho de 7 cabeças, isso vai me ajudar, e me ajudou muito. Eu melhorei muitas soft skills, falar em público foi um dos meus primeiros feedbacks, tipo, Anne, talvez você consiga melhorar aí na apresentação e tudo mais. Ótimo, é uma coisa que hoje eu estou trabalhando. E tem outra coisa, né? Como eu falei, naquele se importar pessoalmente, você tem que saber as motivações da pessoa. Às vezes ela não está feliz com a função que ela está exercendo. Dela vem um feedback e troca, faz essa troca, né? Olha, você está feliz? Você está, enfim, essa função que você está exercendo é boa? Você acha que está rendendo aí? Não estou rendendo aqui, eu queria, sei lá, queria ir para o CS, queria fazer uma outra função, queria aprender mais sobre outras áreas. E você consegue ter essa troca e melhorar. Vou para o CS então e o seu desempenho melhora. Então você vê a efetividade. Para mim foi a mesma coisa. Às vezes, nos últimos 2 meses assim, que eu tive feedback, chegava no final do mês eu já estava cansada, eu já estava, meu Deus, eu acho que eu não estou rendendo. Você começa a padronizar tanto o que você faz que você fala, cara, não tem mais nada que eu fazer aqui. Eu já tô, tipo, já estagnei. E você tem o feedback e você pensa, putz, tem alguma coisinha que eu consigo melhorar. E te dá uma injeção de energia, sabe? Porque, putz, tá, então nessa parte eu consigo melhorar. E você trabalha o próximo mês só nisso, tá? Então eu vou melhorar essas soft skills, eu vou melhorar essa hard skill, eu vou, enfim, melhorar como profissional. Então eu acho que é difícil no começo, mas quando o pessoal for entendendo melhor por que existe o feedback, como ele é bom tanto para você quanto para a empresa em geral, você se acostuma e já vira rotina, já é uma coisa tipo, ok, feedback, vamos lá, e é ótimo. Acho que as estruturas dos escritórios, elas ainda são muito rígidas para a gente conseguir imaginar o feedback como uma coisa natural, né? Eu consigo pensar em pouquíssimos escritórios onde um estagiário teria abertura para falar com um advogado, com um sócio. Eu acho que a gente pode melhorar nisso, e receber também o feedback, que querendo ou não, o estágio é para isso, né? Para receber esse feedback. E às vezes a gente peca nisso de ajudar uma pessoa a melhorar, de dar esse feedback para ela, para que o escritório, como um conjunto, cresça nas suas unidades, que são as pessoas, né? Então, falta ainda também outra virada de chave que falta para escritórios. Sim, Michele, veio mais uma pergunta para você, que é sobre o mensuramento de resultados. Como mensuramos o trabalho do CS? Temos indicadores elementares para o acompanhamento da área? Vocês usam o NPS? Já emendando outra pergunta. Sim, sim. Aqui no escritório a gente utiliza o NPS com os nossos clientes, né? Explica um pouquinho, não sei se todo mundo sabe o que é o NPS. Bom, o NPS é a sigla de Net Promoter Score, tá? O NPS é a medição ali do atendimento. Por exemplo, tem algumas lojas até que a gente faz compras, né? Ao final da compra tem ali para você avaliar o atendimento, né? Então, é uma nota ali de 1 a 5, de 1 a 10, varia um pouquinho, né? O mais usual é de 1 a 10, então a gente consegue fazer ali uma medição para avaliar como os clientes estão vendo o nosso serviço, e a partir disso a gente faz tomada de decisões para melhorar esse atendimento. Então a gente tem ali os clientes que a gente chama dos clientes detratores, que são aqueles que
estão insatisfeitos com o serviço de alguma forma, são aqueles que podem sair por aí falando mal do nosso serviço. Os clientes neutros, que são aqueles que não falam nem bem nem mal, digamos assim, ficam ali em cima do muro, né? E aqueles clientes que são os promotores. Então, é para avaliar como está essa medição, para ver em que zona a gente se encontra, né? Então, ali a gente consegue ver se está na zona crítica, na zona de aperfeiçoamento, qualidade e excelência. Então, a partir dessa avaliação, a gente consegue tomar medidas para melhorar esse atendimento e aumentar essa nota. O objetivo, obviamente, é se manter ali na zona de excelência, né? Então, é muito importante realizar isso. Aqui no escritório, então, a gente já utiliza o NPS para fazer essa medição. E para receber esse feedback dos clientes, além da nota de 1 a 10 que a gente pede para que eles informem, a gente também pede para que eles deem um feedback sobre o nosso atendimento, para que eles digam o que eles gostam, né, ou o que gostariam de ver, o que gostariam que a gente melhorasse. Então, é uma ferramenta bem importante realmente para tomar decisões. Obrigada. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, últimos segundos para mandar aqui no chat. Mas já queria, então, começar agradecendo a disponibilidade da Anne e da Michelle em falar com a gente hoje, nessa manhã chuvosa. Friozinho demais, vontade de sair da cama zero. Mas obrigada, gente, pela disposição, pela partilha de conhecimento. Acho que é isso que move a inovação e move a nossa vontade de ser cada vez melhores profissionais melhores, aonde a gente atua e para que onde a gente atua seja também uma referência para outros escritórios. Nós, com certeza, temos a Enviel como um escritório referência, a gente se inspira bastante no trabalho de vocês. Então, muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade. E também a todos os participantes que vieram aqui escutar um pouco do que elas tinham para falar. E, bom, acho que sem perguntas. Queria convidar também os participantes a se inscreverem nas outras palestras. Elas ocorrem até amanhã à noite, são 2 horários, de manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. O tema hoje à noite vai ser sobre comunicação e design e o que isso tem a ver com o direito. Vai ser bem legal, eu sou uma das palestrantes, então fiquem à vontade, gente, ainda tem bastante vaga. Espero vocês hoje e amanhã. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, até mais. Tchau.